6, a partir do versículo 10. Hoje nós iremos falar sobre as armaduras de Deus. Armaduras espirituais. Glória a Deus, aleluia. Encontraram aí? Efésios 6, a partir do 10. Diz assim, ó, palavra de Deus. Título fala: a armadura de Deus. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas, ou as astutas ciladas do adversário. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, me usa, Pai, nesse lugar, como um canal de bênção, Senhor. Meu Deus, o objetivo da palavra, Pai, da ministração, ó Deus, é que nós, ó Pai, sejamos impactados, ó meu Deus, que nossos corações, ó Pai, sejam impactados, que nós estejamos, ó Deus, a vida transformada, Senhor, pelo poder da palavra. Nós possamos, ó Pai, sair desse lugar, não da maneira que chegamos, mas que nós possamos sair daqui, Pai, renovados, fortalecidos, cheios, ó Pai, da Tua presença, da Tua unção, em nome de Jesus Cristo. Repreende, meu Deus, repreende, Pai, o ladrão, meu Deus, que vem para roubar a semente que será plantada em nossos corações, ó Deus. Repreende, Pai, os demônios, ó Deus, os espíritos malignos, ó Pai, querem tirar, Senhor, a nossa atenção, Pai. Repreende toda a seta, meu Deus, do maligno, a seta da incredulidade, em nome de Jesus Cristo. Ilumina, Espírito Santo de Deus, a nossa mente, Pai, e fortalece para que nós possamos entender, compreender a Tua palavra, Senhor. E também, meu Pai, praticá-la, meu Deus, no dia a dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Meus amados, nós vemos aqui a leitura do texto lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós sabemos que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Essa é uma das cartas conhecidas como a carta do cárcere ou da prisão. Paulo, quando ele está aqui escrevendo, é uma das cartas produzidas
do apóstolo Paulo e faz parte do grupo chamado Epístola da Prisão ou do Cativeiro, situação em que o autor se encontrava quando escreveu esta carta. Ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo estava preso em Cesareia. O assunto da carta de Paulo aqui é a revelação do mistério que esteve oculto em todas as gerações. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 28, 30 e 31. Aqui nós vemos também que Paulo ele estava preso, mas não era uma prisão, era conhecida como prisão domiciliar. Ou seja, ele não estava na cadeia. Paulo estava em uma casa que provavelmente ou possivelmente ele possa ter alugado, e tinha um soldado ali, estava ali para cuidar dele. Ele como preso, o soldado estava lá vigiando, vamos dizer assim, e ele estava acorrentado sim, tá? Então Paulo ele teve o quê? Ele teve esse privilégio de não ficar lá. Mas por quê? Por causa da divulgação do Evangelho. Porque muita gente ia ali ter com Paulo. Muitas pessoas iam lá visitar Paulo na casa onde ele morava. E ali tinha também um soldado que estava ali do lado dele direto, auxiliando ele, ou melhor dizendo, né? Servindo ali como guardando ele. E aqui nós vemos que essa carta ela fala de algumas armaduras, ou de algumas armas, ou equipamentos de guerra, equipamentos que nós, como soldados de Cristo, podemos usar para estar nessa batalha que nós enfrentamos todos os dias. Nós sabemos que a vida do crente é uma batalha espiritual, ou seja, o crente ele sempre vive de batalha em batalha. E o melhor de tudo é que quando nós vivemos essa batalha, essa guerra, nós vamos vencendo ela a cada dia. Por quê? Porque Jesus está conosco nessa guerra. Amém? Ele prometeu para mim e para você que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E aqui nós vemos o que? Primeiro aqui diz o que? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que o adversário que nós enfrentamos todos os dias não é um adversário físico, ele é espiritual, é invisível. E para nós vencermos esse adversário, é preciso o quê? É preciso que nós nos fortaleçamos em quê? Na força do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É preciso o quê? Para nós vencermos as batalhas diárias, as batalhas espirituais que nós enfrentamos, é preciso que nós estejamos o quê? Fortalecidos, não na nossa força, no nosso intelecto, não, na nossa inteligência, mas sim na força do Senhor. Porque o adversário, ele não quer saber se você fala bem, ele não quer saber se você é estudado, se você é inteligente, se você é um cara intelectualmente, como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra aqui. Se você é uma pessoa bem na sociedade, não, ele quer saber, ele não quer saber disso. Isso aí não vai influenciar em nada na nossa vida ou na batalha espiritual. Mas sabe o que é que vai nos fazer vencedores? É quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. É isso que vai ter, que vai nos fazer vencer a cada dia. Claro que essas coisas que eu falei é bom, mas o necessário é o quê? É a força de Deus,
última saudação que ele dá para o povo ali, para os irmãos em Efésios. Aqui provavelmente, ele já estava escrevendo aqui, já os últimos capítulos, ou melhor dizendo, né, os últimos versículos ali finais, porque aqui ele diz o que? No demais, irmão Deus, fortalecendo o Senhor e da força do seu poder. Nós sabemos que na carta aos Efésios, ela fala sobre salvação. A carta aos Efésios fala sobre o filho obedecer os pais obedecer os filhos. Fala também para que os pais não excitem a ira dos filhos. Fala um monte de coisas interessantes para a nossa vida. Só que aí no capítulo 6, nós vemos aqui que o mais importante está aqui, que é o quê? Que são o quê? Que Paulo está o quê? Trazendo uma alerta, dizendo que nós estamos o quê? Lutando, não com forças físicas, mas com forças espirituais. E além de ele nos dar essa instrução, ou essas instruções, ele nos diz como que nós temos que fazer, ou que nós temos que usar para vencer essa batalha, essa guerra que nós enfrentamos a cada dia, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto você, enquanto eu, enquanto nós estivermos aqui pisando nessa terra, nós estivermos na presença de Deus, buscando a Ele, servindo a Ele, a guerra não vai parar, a batalha não vai cessar. Agora, quando nós formos para a glória, aí eu posso dizer que a batalha vai cessar para mim e para você, que a guerra vai cessar. Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos, procurando fazer tudo que é certo aos olhos de Deus, sempre vai haver o quê? Esse embate espiritual. Amém? Aí no versículo 11 diz o quê? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Nós vemos aqui que Paulo está dizendo que é para nós pegarmos, não por parte, as armaduras, não, toda a armadura de Deus, toda, para nós o quê? Nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Não é para nós pegarmos só um pouco hoje, um pouco amanhã, não, é toda a armadura. E olha que Paulo, ele conhecia muito bem com o que ele lutava, ou com o que ele lutava todos os dias. Tem uma passagem que diz na palavra, o próprio Paulo diz, que ele ia para um lugar, e ele foi impedido por quem? Ele usa a expressão que Satanás impediu ele de ir para aquele lugar, não é verdade? Alguém conhece essa passagem? Então, mais do que ninguém para explicar isso, para nos dar essas instruções, era Paulo, porque ele conhecia o adversário que ele estava enfrentando. E não era um adversário físico, mas sim espiritual. Então nós temos o que? Nós temos que nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Não é só um pouquinho, porque assim às vezes nós oramos 5 minutinhos, né? Nós oramos ali 20 segundos, 1 minuto, e achamos que está bom. Não, Deus quer o quê? Que nós estejamos revestidos de toda a sua armadura. Aí nós vamos chegar lá, amém? Ao ponto principal. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas aqui, nós podemos ver que está no plural. Porque o adversário ele trabalha o quê? Ele trabalha com métodos. Métodos. Por exemplo, se ele põe hoje alguma coisa no teu caminho para querer te desviar da presença de Deus, aí você estando revestido de toda a armadura, aí você vai ver que aquilo ali vai te tirar da presença de Deus e já desvia. Não, isso aqui não é certo. Aí não deu certo, ele vai o quê? Amanhã ele vai colocar outra coisa. Então ele trabalha o quê? Ele não desiste, ele trabalha com métodos, ele não desiste. Todo dia ele põe uma coisa diferente no nosso caminho para ver se nos tira da presença de Deus. Só que Deus, Jesus
Cristo é maior e todo-poderoso para nos livrar de toda a cilada do adversário, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vemos aqui, ó, que são ciladas. Por quê? Não é só uma coisa que ele vai usar para querer nos tirar da presença de Deus, não. Ele vai usando, vai tentando, até o dia que conseguir. O adversário das nossas almas, ele não dorme. Ele não dorme. Nós dormimos. A gente dorme, né? Tira um soninho ali na hora do almoço, de noite, vai dormir, outro dia não, ele não. Ele é de dia e de noite trabalhando, porque para querer desviar do caminho aqueles que estão firmes na presença de Deus. Aleluia. Aí aqui diz mais, ó, versículo 11, não foi? Contra as duas do diabo. Espera aí. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as ordens espirituais da maldade dos lugares celestiais. O nosso adversário, ele não é, como eu já falei no começo, ele não é um adversário físico. A nossa luta, muitas vezes, não é contra o nosso irmão, não é contra a nossa esposa, não é contra o esposo, não é contra o nosso filho, não é contra o nosso vizinho, mas sim a nossa luta é o quê? São contra seres espirituais da maldade que ficam aonde? Nos lugares celestiais. E para nós vencermos é preciso o quê? É preciso usarmos as armas espirituais também. Nós vemos lá em, se não me engano, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, se você quiser procurar aí para tirar sua dúvida, que Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, ou seja, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E são que essas fortalezas espirituais que nós iremos vencer usando o quê? Usando as armas espirituais que Deus Ele deu para mim e para você. Amém? Deus é o nosso, porque o nosso, vamos supor que Deus é o nosso comandante. Quando o exército romano saía para a guerra, as armas de cada soldado estavam ali, ó, tudo. Eles iam lá, pegavam o quê? Pegavam todas as armas que eram necessárias para usar na batalha. É por isso que quando diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, quer dizer isso, para nós pegarmos toda a armadura. Por exemplo, se o soldado, a arma está aqui, o equipamento de guerra dele está aqui. Se ele pega aqui só a espada, esquece o escudo. Se ele pega só o escudo, esquece a espada. Ou se ele pega ali só o escudo da espada, esquece da cinta, esquece ali da couraça, ele vai estar o quê? Ele vai estar vulnerável para o inimigo tragar ele na batalha. Então, é isso que quando Paulo diz, que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, é que nós temos que pegar as armas completas, não só pela metade. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos correr, versículo, já falei, versículo 12, que nós estamos lutando contra o adversário. O nosso adversário, ele é o quê? Ele é invisível, ele é espiritual, não é um adversário físico. E tem mais, o diabo, ele não brinca de ser diabo, porque às vezes tem pessoas que acham que o inimigo, ele é aquele cara derrotado. O diabo é um derrotado, esse aí é o cachorro morto, não é assim? Tem muita gente que fala isso, não é? Está enganado, irmão. O cara é estrategista, querido, ele é estrategista. Ele vai usar de todas as artimanhas para querer desviar o crente da presença de Deus. Ele é derrotado, por quê? Ele está
ele é derrotado, mas não no sentido de que ele é o que é um cachorro morto, um coitado. Todo mundo chega lá, chuta ele sai só gritando, não, o cara é estrategista. O próprio Paulo diz que ele faz o quê? Ele se transforma em anjo de luz, não é? Para enganar as pessoas, não é isso? O próprio Paulo também fala que ele fez o quê? Que o príncipe desse século cegou o entendimento daqueles que vivem por aí, para que eles não o quê? Para que eles não vejam, para que eles não entendam a revelação da palavra de Deus e recebam o quê? A salvação. Então, tira da cabeça hoje que o diabo ele não é um coitado. Eu vou pisar na cabeça do diabo. Cuidado. E nós vemos por aí é isso. O único que a profecia foi dada, que ele vai pisar na cabeça da serpente é quem? É Jesus. Lá em Gênesis 3,15. Esse sim vai pisar na cabeça da serpente. Versículo 14. Portanto, tomai toda. Versículo 13. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Agora aqui, irmãos, nós vamos entender o que são essas armas. Já falei um pouco sobre o adversário, né? As ciladas, o que nós temos que fazer. Agora nós vamos entender para que servem essas armas, como que nós vamos usar essas armas que são apresentadas aqui, que Paulo apresenta, que Paulo ali, provavelmente, quando ele escreve esse capítulo, esses versículos, ele tira o quê? Ele pega ali o exemplo do soldado romano que estava ali juntamente com ele, bem equipado. Ele usa ali, figuradamente, o equipamento daquele soldado romano, a espada, o escudo, a couraça, a cinta, os calçados, o capacete, para trazer para uma analogia espiritual, uma comparação. Aí nós vemos aqui no versículo 14, a couraça, o cinto é o quê? O cinto era o que firmava toda a armadura. Então o cinto ali era o que? A base, era o que firmava toda a armadura. Por quê? Vamos supor que ele pegou a espada, pôs aqui na bainha, né? Pegou os outros apetrechos, colocou tudo aqui. E se ele tivesse com a calça sem cinto, para apertar, caía tudo, né? Então o cinto serve para quê? O cinto servia para firmar toda a armadura. Sem ele a armadura ficava solta. O cinto sustentava toda a armadura, que é a verdade. Essa armadura aqui é a verdade. Aonde fala no começo, nós temos que também nos revestirmos. Quando nós estamos revestidos dessa verdade, o adversário não encontra brecha na minha e na sua vida para querer o quê? Para querer nos tragar. Porque Pedro está dizendo lá na sua carta que o adversário, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, se não me falha a memória, ele está dizendo, ou no capítulo 5, versículo 6, ele diz o quê? Que o nosso adversário, ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando o quê? Uma brecha para nos tragar. Só que aí, quando nós andamos revestidos com a verdade, ele não vai achar brecha. Amém? Então que nós possamos andar o quê? Revestidos com a verdade, revestidos com a armadura de Deus, com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A verdade sustenta todo o nosso ser. Sem essa verdade, olha aí, vamos olhar aqui. Sem essa verdade, a verdade, em nós vamos o quê? Nós vamos usar o que está no popular, capengar. Se nós não andarmos com essa verdade de Deus na nossa vida, nós ficamos o quê? Vulneráveis. A qualquer momento o adversário pode nos tragar.
Então nós temos que andar sempre revestidos da verdade, uma vida justa, uma vida sincera na presença de Deus, para que o adversário não encontre brecha para querer estragar. Segundo, couraça da justiça. A couraça protegia o tórax, ou melhor dizendo, a couraça protegia essa área aqui, tudo aqui, o nosso tronco, né? A couraça servia para isso. Então, sem essa couraça, o soldado também ele ficava vulnerável. Qualquer hora podia alguém vir com uma espada, fiar dele, né? Ou uma flecha, ficava vulnerável para que o adversário na guerra pudesse matá-lo. Então, essa couraça, ela serve para quê? Para nos proteger, que é o quê? Que é a justiça de Deus, que é a justiça que nós também podemos praticar todos os dias. Ser justo com aquelas pessoas que estão o quê? Que estão ao nosso redor, as pessoas que nós todos os dias estamos ali em contato com elas. Nós temos também o quê? Que ser justo, por quê? Porque isso também é uma forma do crente se proteger das ciladas do adversário ou dos ataques do nosso adversário. Amém? E a justiça também é um dos atributos comunicáveis que Deus, Ele tem prazer também de nos dar esse atributo, ou, é verdade, esse atributo, amém? Para que nós também possamos andar em justiça, amém? Louvado seja Deus. Então aqui, ó, proteger o tórax, os órgãos vitais, tá? O soldado também, os órgãos vitais do soldado também significa o que? Remissão de pecados, a posse da justificação e nos protege das acusações do adversário. Então tudo isso é o que essa justiça, tudo causa todos esses efeitos na nossa vida. Nós somos o que? Nós somos, pela justiça de Deus, nós somos o que? Justificados de todos os nossos pecados. E nós tivemos o que? Posse da salvação. Amém? Glória a Deus. E o adversário não tem mais poder sobre a nossa vida, desde quando nós estamos cobertos com o quê? Com o sangue de Jesus. A palavra diz que aqueles que são lavados no sangue de Cristo, o maligno não toca. Louvado seja Deus. Então a couraça, ou melhor dizendo, a justiça, ela serve para isso. Aí os calçados, é a mesma coisa das sandálias, versículo 15. Ó, as sandálias eram um item que os soldados romanos usavam na batalha. Era para que eles pudessem andar com mais rapidez também, proteger os pés, porque eles calçados com os pés ali, ou com as sandálias, eles poderiam andar despreocupados. Se pisasse alguma pedra, alguma coisa, não machucaria os pés. Amém? E ó, nós temos que nos apressar para quê? Eles se apressavam do quê? Para ir para a batalha, para guerrear, para vencer, para fazer com que o exército romano fosse conhecido, como era conhecido. E nós, como soldados de Cristo, nós temos o quê? Nós temos que nos apressarmos para quê? Para a divulgação do Evangelho da salvação, fazer com que esse Evangelho também seja conhecido de todos aqueles que ainda não receberam a salvação, que ainda não conhecem o poder de Deus. Paulo ele diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Então nós temos também que nos apressarmos para essa guerra, como eu disse, que nós enfrentamos todos os dias, para o quê? Para a divulgação do Evangelho da salvação, para que mais pessoas sejam salvas, sejam alcançadas com esse Evangelho, ou por esse Evangelho, e recebam a alegria da salvação em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Efésios 5,14, a palavra diz assim, ó:
5,14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós temos o que, queridos? Nós temos que ter os pés calçados com o calçado do Evangelho, como está dizendo aqui, não é? Nós temos que ter os pés calçados, andar ligeiro para quê? Para divulgar a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, fazer aquilo que Deus nos responsabilizou para fazermos, que é o quê? Que é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Evangelizar pessoas. Evangelizar, ganhar pessoas para Cristo, povoar os céus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lá em Isaías 61, diz o que? O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Para anunciar as boas novas. E essas boas novas são o quê? A palavra de Deus, o Evangelho de paz, o Evangelho da salvação, aquele que liberta o pecador. Aleluia! Glória a Deus. Pode dar aqui. Outra coisa, lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que o pecador, para que o homem que não foi regenerado conheça a verdade, é necessário o quê? Que nós botamos as sandálias da salvação, ou seja, que nós botamos essas sandálias nos pés e nos apressemos em o quê? Em divulgar essa verdade que liberta, que salva, que cura, essa verdade que restaura, em nome de Jesus. Amém. Que é o Evangelho de paz, o Evangelho da salvação. Glória a Deus. 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! E para que o pecador seja liberto pelo Filho, é preciso também que nós calcemos as sandálias, usemos essas sandálias e andamos rápido, ligeiro, para o quê? Para divulgar o nome de Jesus para aqueles que não conhecem. Glória a Deus! Aleluia! Então, essas são o que? As armaduras que nós temos o que? Que usar. Usar tanto para o combate, quanto também para nos defender. Porque esses soldados, eles usavam essas armaduras tanto para combater contra o inimigo, quanto para o quê? Para se defender. Escudo, espada, couraça. 16, escudo da fé. Através da fé é que nós vamos ser protegidos contra os dardos inflamados do maligno. Vocês sabem o que é dardos? Você já estudou sobre isso, né? Dardos era uma coisa que eles jogavam, né? Para acertar o alvo, não é isso? Era uma arma desse tamanho assim, não sei se era, não me lembro se era de madeira. E eles jogavam para acertar o alvo. E esses dados aqui, em muitas traduções, não sei se para de vocês está dizendo aí, são setas. São as setas que o maligno, ele lança na nossa mente, para querer trazer o quê? Dúvida, para querer trazer confusão, incredulidade em nosso coração, para querer trazer o quê? Muitas vezes dizendo: você não vai vencer, você é um derrotado, você vai morrer desse jeito, aquela pessoa que você está orando, está buscando, vai morrer daquele jeito. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que são os nossos pensamentos, mas às vezes também o adversário que lança esses dardos, essa
quando nós andamos com fé, crendo em Deus, que Ele é o que? Misericordioso, bondoso, que nos ama e nos quer bem, que Ele é o que? Ele é mais do que qualquer adversidade, ou maior do que qualquer adversidade que possa vir de encontro com a nossa vida, para o quê? Para nos desanimar, para querer nos tirar do foco que é Jesus Cristo. Aleluia! Quem lembra de Pedro, quando Jesus vem andando pelas águas, aí Pedro diz: Senhor, para resumir, eu posso ir aí onde o Senhor está? Aí Pedro começa a andar por cima das águas. Enquanto Pedro estava com fé, olhando para o foco que era Jesus, ele estava conseguindo andar. Quando Pedro pega a fé, começa a ficar com medo, aí Pedro o quê? Pedro enfrenta ali uma adversidade, começa a se afogar, mas o Todo-Poderoso estava ali perto dele, e ele diz: Senhor, salva-me que estou me afogando. E o Senhor pega na mão de Pedro e tira ele, querido. O nosso Deus, Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é maior do que qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de problema que nós possamos enfrentar, ou que nós estamos enfrentando. Basta o quê? Basta nós termos fé no Senhor, aleluia. A palavra diz, lá em Mateus 14, que o homem que tinha um filho, que era endemoniado, que o demônio pegava ele, outra hora queria matar afogado, outra hora queria matar ele no fogo, outra hora ele caía espumando pelo canto da boca. Aí os discípulos foram lá, não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz, mas aí quando eles começam ali querendo envergonhar os discípulos, aí esse homem, Jesus chega e pergunta o que está acontecendo, e ele vai e conta toda a história. Aí Jesus diz: tu crê? Tem fé? E ele diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, ou na minha pequena fé. Aí Jesus diz mais: tudo é possível ao que crê. Se você crê, se eu creio, a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, essa fé que nós temos em Deus é o escudo. Para o quê? Para nós usarmos em defesa contra o nosso adversário. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Quando chegar o dia mau na nossa vida, como foi lido aqui agora há pouco, se nós estivermos com fé, convictos de que Deus é poderoso para nos tirar desse dia mau, nós iremos passar por ele em nome de Jesus. Assim como Jó passou pelo dia da adversidade, tendo fé, crendo, nós também podemos vencer em nome de Jesus. Aleluia! Esse dia mal aqui, as pessoas dizem: o dia mal é quando morre alguém na família. O dia mal, não. O dia mal pode ser o dia que o filho teu está doente e você não tem recurso nenhum. O dia mal pode ser o dia que você, vamos supor, por exemplo, que você pode ser acidentado, alguma coisa assim. Tudo isso pode ser o dia mal na nossa vida, o dia da adversidade. Não necessariamente uma perda fatal. Mas nós temos alguém que é mais poderoso e maior em nome de Jesus. E esse se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo, como diz lá em 1 João, capítulo 3, e o versículo 8, se não me falha a memória, a primeira parte, que diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo, ou do adversário. Aleluia! O capacete da salvação, outra arma que também é muito importante para o crente. O crente tem que ter certeza da sua salvação. Nós não podemos dormir salvos, ou usa a expressão, e acordar no outro dia não salvo, porque muitas vezes acontece assim. Não é não, irmão Cleide? Às vezes acontece, muita gente tem dúvida da salvação, querido. Já vi aquelas pessoas
pessoas que passam a vida inteira na presença de Deus, servindo a Deus. Aliás, somos nós, né? Isso aí é da nossa natureza, na verdade. Aí passa a vida inteira, serve a Deus 50 anos, o cara nunca fez nada de errado, está sempre sendo fiel. Aí no dia que ele adoece, aí começa a pedir oração para a igreja, né? Ô irmão, ora por mim aí, ora por mim para eu ficar bom, tá? Com medo de morrer. Meu irmão, se já tem certeza da salvação, eu sei que quando eu vou para a glória, beleza, é bom pedir oração, mas aí se Deus quiser levar, as nossas orações que vão impedir, né, o mover de Deus, as pessoas ficam com medo de morrer. Como disse uma vez um colega meu, muita gente quer ir para o céu, quer ir para o paraíso, mas sabe onde é que está o problema? É que ninguém quer morrer. Amém? Só que aí nós temos o quê? Nós temos que ter o quê? Convicção. Nós temos que ter certeza da salvação. Certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na minha e na sua vida. Jesus Cristo, querido, é fiel para completar essa obra. Tá certo que nós vamos enfrentar tudo isso aqui que foi falado no começo. Mas aí Jesus vem dizendo, aquele que perseverar até o fim, receberá o quê? Será salvo, né? Receberá a coroa da vida. Então nós temos que ter convicção da salvação e batalhar por ela todos os dias. O capacete fala de proteção para a cabeça, mente. O alvo que mais o adversário ele ataca é o quê? É a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, onde mais o adversário ataca, trabalha para quê? Para querer desfazer os pensamentos positivos, os pensamentos de esperança. A nossa mente é o campo que mais ele ataca. Então, quando nós falamos de cabeça, falamos também de mente. Fala também, mente também fala da salvação, porque, quando nós recebemos o metanoia, que é a mudança completa, corpo, mente, tudo, não só por fora, mas por dentro, nós recebemos a mudança completa. E o adversário ele vai lutar para isso. Mas quando nós estamos revestidos com o capacete da salvação, tendo a certeza que nós estamos salvos, aí fica mais difícil. Amém? E tem mais, a mente, a salvação deve governar toda a nossa mentalidade. Temos que ter certeza absoluta da nossa salvação, como Cristo diz lá em Filipenses, ou melhor dizendo, como Paulo fala em Filipenses 4:8, que nós temos o quê? Nós temos que pensar em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável. Nós temos que pensar nessas coisas. Só que o adversário ele vai lançar seta, coisas sujas na nossa mente, fantasias, não é assim? Na nossa mente. Por quê? As maiores batalhas que nós enfrentamos é aqui, é aqui. Todas as doenças que são geradas, doenças psicossomáticas, é disso aqui, Muitas delas são da mente. A pessoa começa a pensar, nossa. Por exemplo, se você come uma comida, você almoçou, aí sobra uma comida para jantar. Aí você vai lá, almoça, aí come, janta, beleza, encheu a barriga. Aí alguém fala assim, rapaz, você comeu aquela comida? Rapaz, estava com cheiro de estragado. Estava sem assar, estava seda. Mas só que você comeu ali, estava sadia. Mas aí você começa a ter, pensar, rapaz, e agora essa comida vai fazer mal. Quando você se espanta, já está no banheiro lá com uma diarreia, uma dor de barriga. Não é assim que funciona. Por quê? A mente. É a mente que governa todo o corpo. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que comem, acabam de se alimentar ali, já estão dizendo, antes de acabar, já diz, poxa, essa comida vai fazer mal. Aí faz mesmo, porque a mente vai trabalhando para aquilo.
psicologia, existem pensamentos mentirosos na nossa mente. E nós temos o quê? Que orar a Deus para nos libertar desses pensamentos mentirosos, duvidosos. Amém? Glória a Deus. E para nós encerrarmos, para entrar já para o término, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Eu não sou movido agora nem não, mas se você desse glória agora, pode mais. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus, e pode é um culto de ensino, mas você pode dar glória a Deus. Fica à vontade. Que a palavra de Deus ela não volta vazia. É igual a chuva quando cai na terra, sempre cumpre o seu objetivo. A espada do Espírito. O interessante é que quando João ele tem aquela visão do Apocalipse, né? A primeira coisa que ele vê na boca de Jesus é o quê? É uma espada, né, que sai da boca dele de 2 gumes, né? Não é assim a narrativa? E essa espada, rapaz, eu com muito tempo, eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, rapaz, mas como é que Jesus está com uma espada? Eu achando que era a espada mesmo, aquela espada, aquela que Pedro cortou a orelha do mal. E eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, mas como que Jesus está com uma espada na boca? Olha o raciocínio da gente, né? A gente está começando nas coisas sem entender. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui o quê? Eu fui entendendo que essa espada é o quê? É a palavra de Deus. Que aqui nós podemos usar, como eu disse, tanto para o quê? Para nós enfrentarmos o adversário, como para o quê? Para nos defender. Prova disso está onde? Lá em Mateus capítulo 4. Quando o adversário vai lá no deserto tentar Jesus, ele usa o quê? Ele usa essa espada, ele usa a palavra de Deus. Se tu és o filho do homem, transforma essas pedras em pães. E Jesus diz, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Não só de pão, meu irmão, nós vamos viver, mas sim da palavra de Deus. A palavra é alimento, ela é arma, tanto para nós usarmos, para a gente enfrentar o adversário, como para nos defender. Mas essa palavra também, ela é alimento para a nossa vida. Quando nós estamos na guerra, nós precisamos sim nos alimentarmos. Não só usar ela para, mas também comer. Comer essa palavra, essa palavra, esse alimento. Aí em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, diz o quê? Leia aí, irmão, para nós. Pode ler, sem problema. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Vamos ver para tudo que ensina assim mesmo, agora um pouco bem. Porque mais mais raciocínio. Versículo 15. Por apresentar-te a Deus, aprovando como ovelha, que não tem que se envergonhar. De manusear bem. De maneira bem a palavra da verdade. Da verdade. Só isso aí mesmo. Então nós temos o quê? Também nós, para usarmos essa espada, nós temos o quê? Saber, nós temos que aprender como usá-la, para manusear bem contra o quê? Contra os ataques do nosso adversário. Jesus, ele é o exemplo disso, ele usou muito bem essa espada, que é a palavra de Deus. Nós podemos ver lá, como eu falei, em Mateus capítulo 4, toda vez que o diabo diz, faz isso, faz aquilo, Jesus faz o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, não é assim? Jesus ele usa ali, algumas passagens do Velho Testamento, lá da Torá, ele usa uma passagem lá do Salmo 91, que diz que lá está dizendo que Satanás diz assim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que te apare, para que não tropece no teu pé em pedra.
Aí Jesus diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bora correr, pessoal, vamos correr. A espada serve tanto para nos defender como para o ataque. Aí nós temos que também lembrar que aqui tem uma coisinha chamada oração, que é indispensável na nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer através dela para estar usando todas essas armas. Amém? Conclusão, fica de pé para nós entrarmos para a nossa conclusão. Aleluia! Glória a Deus! Ó, primeiro, para concluir, nós estamos em uma batalha espiritual. E para nós vencermos é preciso usar o quê? As armas espirituais, as armas de Deus. Ou seja, nessa batalha precisamos lutar com as armas de Deus, que são as armas espirituais. Amém? Não preciso falar que todos nós já sabemos que armas são essas. Segundo, ou terceiro, precisamos tomar posse dessa armadura através da fé e da oração perseverante em Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa oração.